Agora uma entrevista exclusiva com a deputada estadual Janaína Pascoal, que ganhou popularidade em função de ser a responsável pelo processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Janaína teve mais de 2 milhões de votos e se tornou a deputada mais votada na história do Brasil. Entre outros assuntos, a deputada falou sobre a falta de transparência no governo João Dória. A entrevista com a Janaína Pascoal foi feita pelo nosso repórter Alexandre Gomes. Veja. A deputada estadual Janaína Pascoal ficou conhecida em todo o país por ser a pessoa responsável pelo processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Nós conversamos com a deputada, que, entre outros assuntos, falou sobre a falta de transparência no governo João Dória. E ainda nessa questão das vacinas, deputada, se alguém tem o instrumento legal para poder fiscalizar as ações do governo do estado de São Paulo, são os deputados. O que a Assembleia Legislativa está fazendo para fiscalizar tamanho dinheiro, né? Tantos bilhões que estão sendo gastos ou investidos em vacinas, as compras da Coronavac, os investimentos que estão sendo feitos no Instituto Butantan para a própria vacina, né? A Butanvac. De que maneira a Alesp está fiscalizando esses recursos que chegaram do governo federal, os recursos próprios do estado de São Paulo, nas compras da vacina, que na maioria delas, deputada, todas sem licitação? Eu não vou falar pela Alesp, vou falar por mim, tá? Correto. Primeiro, eu quero destacar que eu votei contra o decreto de estado de calamidade, tanto no estado como na capital, porque eu entendi que era muito aberto e que dava muita liberdade para fazer compras sem seguir a lei de responsabilidade fiscal, lei de licitações e assim por diante. Votei contra, obviamente fui voto vencido. Correto. E quando surgiu aquele problema dos respiradores, eu estava compondo a CPI das quarteirizações, que trata das organizações sociais da saúde. Eu fiz um requerimento para ouvir todas as pessoas envolvidas na compra dos respiradores. Padeci para conseguir ter esse requerimento aprovado, depois de muita luta, de muita obstrução, consegui ouvir todos os envolvidos, oficiei todos os órgãos que o senhor possa imaginar, peguei cópia de tudo quanto é procedimento, e assim, as mesmas estranhezas que estão lá no caso da Covaxin, estavam aqui no caso dos respiradores, tá? Sim. O senhor vai perguntar, a senhora conseguiu comprovar as irregularidades? Não, porque nós não tivemos acesso a movimentações financeiras, nós não tivemos quebra de comunicações, mas o que foi que eu consegui com essa minha chatice toda? Um negócio que pode ser, tá? Não vou afirmar, pode ser que tenha sido feito para não dar certo, tá? Ele acabou sendo cumprido. Porque eu infernizei tanto, foi tanto ofício, tanto requerimento de informações, que eles tiveram que correr atrás para conseguir refazer o contrato, diminuir o número de respiradores e, obviamente, o pagamento, sim, e exigir a entrega dos respiradores, né? Então, não foi, vamos dizer assim, foi uma fiscalização de sucesso, não para fins de punição, mas sim para fins de fazer cumprir o contrato. Sim, e de qualquer forma também, deputada, se a senhora na investigação encontrar algum indício de irregularidade, a senhora não pode encaminhar isso para os órgãos competentes, Ministério Público, etc. Teve uma investigação do Ministério Público de Contas, tem um inquérito em trâmite no Ministério Público Estadual, tá? Mas assim, eu vou dizer para o senhor, não estou afirmando que haja irregularidades, tá? Eu sei que tem as apurações, nós ouvimos todos os atores dessa negociação e os respiradores chegaram. O que vira inquérito, o que vira manchete, o que vira pedido de impeachment do Bolsonaro, praticamente passa despercebido aqui em São Paulo. Por que, deputada? Então, assim, mas por que, deputada? Eu não sei se é a força... São 94 deputados na Assembleia? A força do governo na Assembleia é muito grande, muito grande. A força do governador também na imprensa eu considero muito grande. A aversão da imprensa à figura do Bolsonaro também é muito grande, né?
eu não retiro a culpa que o Bolsonaro tem, tá? Eu não retiro. Eu não estou aqui fazendo endeusamentos, não, porque ele poderia ter se esforçado um pouco para diminuir um pouquinho essa resistência que existe a ele, né? E ele, no lugar de se esforçar, parece que ele gosta de ir para o embate, entendeu? Sim. Então, ele aumenta essa... Mas, assim, tem inquéritos, tem investigações, teve a CPI, mas o que é um escândalo no âmbito federal, no âmbito estadual, passa como, não, foi necessário fazer isso sem tantas formalidades, porque precisava... Entende? Mas, assim... E tem uma outra questão. E tem uma outra questão também que a gente está acompanhando, inclusive a situação do Instituto Butantan vender as vacinas. O Instituto Butantan é um órgão do governo do Estado de São Paulo, né? Pertence à Secretaria de Saúde do Estado, é mantido com verbas públicas. Como funcionaria, deputada, o Instituto Butantan produzindo a Coronavac e exportando para países vizinhos como Uruguai, Paraguai? Como é que vai ser o controle dessa receita, desse dinheiro que vai ser arrecadado, deputada? Eu vou explicar uma coisa, que é algo com que eu não me conformo. Tá? Eu reconheço a excelência do Instituto Butantan, dos quadros técnicos do Instituto, mas, na minha percepção, nós teríamos que ter acesso ao contrato, nós teríamos que ter acesso aos valores envolvidos. Eu enviei ofício, eu participei de reuniões técnicas, eu visitei o Instituto, e só o que nos dizem é que, como tem o Instituto e tem a Fundação, e os contratos foram firmados, se eu não me engano, a Fundação, que é privada, eu sei que um é público, o outro é privado. Então, é uma entidade privada, a gente não tem acesso. Jorge Ramos. Olha, Bel, a deputada está coberta de razão. Aliás, é uma coisa que a gente já vem, tem também o PDO, são os parlamentares em defesa do orçamento, é um grupo de deputados estaduais, inclusive a Adriana Borgo, que já esteve aqui, que esteve com a gente recentemente também numa entrevista aí, ao vivo, todo mundo atrás aí de pegar as irregularidades nesse período de pandemia do governo João Agripino da Costa Dória Júnior. Aliás, antes de mais nada, muito obrigado, deputada Janaína Pascoal, muito obrigado, viu, Alexandre, pela entrevista aí que você conseguiu com a deputada. Isso, no início das investigações desse grupo PDO, que é Parlamentares em Defesa do Orçamento, eles identificaram, só no início da pandemia, uma compra de aventais em uma livraria lá em Itapevi, e essa livraria não era livraria, era uma casa. Então, quer dizer, deve ter muita irregularidade, sim, no governo Dória, porque não é transparente, como disse a deputada, ela não falou pela Lespe, ela falou por ela, e eu compactuo da ideia, tem muita coisa. Como eu já antevi aqui, nas minhas falas anteriores, o Covidão está chegando em São Paulo, e vai pegar, não vai ficar impune, não. O senhor João Agripino Dória, com essa ditadura toda, da forma como ele tem de maquiar a coisa. Ele é um marqueteiro de primeira, né? E ele tem realmente a imprensa, o consórcio de imprensa com ele. Então, ele consegue maquiar a coisa e minimizar os indícios de corrupção que existe aqui no Estado. Só que, assim, uma hora vai pegar. Em relação à deputada, disse que não sabe por quê. Os pedidos foram mais de 15 pedidos de impeachment do João Agripino da Costa Dória Júnior. Inclusive, o PDO, esses parlamentares de defesa do orçamento, pediram 7. Só eles foram 7. Né, para apuração, não porque queriam impeachment, queriam apuração das irregularidades. E por que, deputada? A senhora perguntou que não sabe por quê, falou que não sabe por quê. Eu vou contar uma historinha para a senhora, deputada. Americana, aliás, a senhora teve mais de 20 mil votos em Americana, deputada. Americana é uma cidade que tem uma família aqui, uma família. E um dos membros da família era o presidente da Lespe. E esse membro que era o presidente da Lespe, atualmente está na Casa Civil, é o Cauê Macris. Esse membro foi uma das pessoas que cacifou a candidatura e o racha do PSDB do João Agripino da Costa Dória Júnior.
É por isso que o presidente, por isso que não andou os pedidos de impeachment, porque ficaram engavetados, porque é prerrogativa do presidente colocar em votação ou não. E por ele ser parceiro hoje, inclusive está na Casa Civil, por ser parceiro, mas foi presidente da Lesp até recentemente, por ser parceiro ele engavetou todos os pedidos de impeachment e as investigações não andaram. Foi por isso, deputada, se a senhora não sabe, a senhora vive na Lesp, mas eu dou essa informação. A família Macris cacifou a candidatura do João Dória rachando o PSDB. Eu não vou contar os detalhes disso porque nem interessa nesse momento. Mas é isso aí. Lamentavelmente existe muita falta de transparência nesse gasto. Eu acho que chamo de covidão que chegou no Rio de Janeiro, inclusive o senhor João Agripino Dória e os parlamentares em defesa do orçamento levantaram isso, fez muitas compras indicada pelo Wilson Witzel do Rio de Janeiro, que foi caçado, inclusive, por corrupção. O clima esquentou aqui, gente, mas vamos já para a previsão do tempo, que já vai ficar bem friozinho. Roda a vinheta aí, Coraim.